Nesse contexto, então, da criança canhota, autoestima, o que eu quero dizer é que a gente precisa garantir que a criança tenha a sensação e o orgulho de ser diferente, que ela tenha a possibilidade de expressar a diferença com tranquilidade e sem receios de ser tratada de alguma maneira que não seja adequada, que não seja respeitosa. Isso que eu quis dizer com cuidar da autoestima da criança canhota. E por que a gente precisa pensar nesses assuntos de autoestima quando a gente pensa na criança canhota? Porque a autoestima da criança canhota, se ela não estiver trabalhada de uma maneira que ela consiga se expressar tranquilamente, essa criança com certeza vai afetar o seu rendimento na escola, vai afetar a maneira como ela se expõe no mundo, não é? E é por isso então que a gente precisa estar muito atento a essas questões. E quando a gente pensa na autoestima da criança canhota, seria só para algumas crianças específicas? Existe uma idade específica para a gente só começar a trabalhar essa autoestima? Não. O que eu posso te dizer é que sempre, em qualquer idade, é preciso que a gente já comece a consolidar dentro da criança essa sensação de que ela é ótima e perfeita do jeito que ela é e que ela não precisa se adequar a esse mundo que é feito para destros. É muito natural que, estando inserida no mundo em que as coisas são feitas, os objetos, as técnicas são feitos para destros, muitas vezes a criança se sinta insegura. E na vontade de pertencer, na vontade de se inserir num grupo, muitas vezes, quando eles estão nessa idade de querer formar as amizades, os laços, é natural que muitas vezes a criança não queira parecer diferente, que ela queira parecer igual aos outros, e isso enfraquece a autoestima. Todas as vezes que a criança não se reconhece dentro da sua diferença, que a criança não valoriza aquilo que ela tem de importante, isso faz com que a autoestima dela seja afetada em alguma medida. E é por isso que a gente precisa trabalhar esses assuntos, a gente precisa pensar em crianças de todas as idades. Não importa então qual é a idade da criança, já que o que importa é que elas estão inseridas nesse mundo que não foi feito para elas, né? E a gente discute a autoestima porque é importante que a criança esteja segura na hora de enfrentar todos esses objetos e todas essas técnicas que não foram feitas para ela. É importante que ela compreenda que as dificuldades e os desafios que objetos e técnicas podem oferecer para ela não tem nada a ver com ela, tem sim a ver com os objetos. E por isso que é fundamental que a criança esteja preparada para esse mundo, ela esteja preparada para estar nele e utilizar as suas diferenças da melhor maneira possível. E utilizar essas maneiras como uma vantagem, muito mais do que como um sentimento de inadequação, não é? E em que vai ajudar uma criança a trabalhar a autoestima no momento em que ela vai para a escola, no momento em que ela enfrenta desafios na escola? Uma criança que está segura com relação a ela mesma e com relação à diferença dela, ainda que ela sofra bullying na escola, muitas vezes acontece, por mais que vocês imaginem que nesse mundo de hoje as pessoas todas respeitam os canhotos, nem sempre isso é verdade. As crianças às vezes vão fazer comentários, maldosos ou não, sobre as diferenças, e isso faz com que muitas vezes a criança se sinta inadequada, ou às vezes ela vai buscar essa aprovação dos amiguinhos, tentando então utilizar a mão direita ou escondendo qual é a característica real dela, a característica com a qual ela nasceu. E é por isso que ela ter esse sentimento, essa autoestima preservada faz diferença, diferença na hora em que ela vai se relacionar com as outras pessoas. Porque uma pessoa que está segura de quem ela é uma pessoa que estará muito menos sujeita a sofrer, né, bullying ou sofrer qualquer outro tipo de desaprovação dos outros ao redor. E também na escola, com relação à escrita, com relação às atividades como cortar, desenhar, colorir, todas essas atividades, quando a criança tem uma autoestima preservada, ela sabe que os desafios que ela enfrenta são porque esses objetos não foram feitos para ela. Isso não tem nada a ver com ela. Não é ela que não consegue. São os objetos que oferecem um desafio. Então, essa criança, com a técnica correta e sendo bem orientada, vai conseguir superar os desafios e vai entender que o que tem relação
não tem nada a ver, a relação não tem nada a ver com ela mesma, e sim com o que ela está fazendo, né? Com os objetos e a atividade que ela está fazendo. E então a gente precisa pensar em como ajudar essa criança, certo? Mas antes eu queria falar um pouco de mim, da minha experiência com minha filha canhota nessa questão da autoestima. Quando ela tinha mais ou menos uns 6 anos e meio para 7 anos, ela estava, né, começando a fazer novos amigos na escola, se tornando um ser mais social, saindo mais, né, daquela questão de ficar junto da família, só preocupada de estar no meio familiar e querendo explorar o mundo. E ela então passou a querer escrever com a mão direita, ainda que ela seja canhota. E isso tinha muito a ver com a falta de reconhecimento dela como canhota e da habilidade dela de saber que é ótimo ser diferente. Então foi a partir disso que eu comecei a prestar atenção em como é que funcionava a questão da autoestima da criança canhota. Até esse episódio específico com minha filha, eu ensinava as técnicas para os pais, eu dava os cursos para os pais, para professores, muitas vezes cursos para criança também, e eu não tinha observado essa relação entre a autoestima e o aprendizado. Eu não tinha prestado atenção de que se a criança não está segura com ela mesma, isso vai afetar na maneira como ela aprende na escola. Foi a partir então da minha experiência e de ver que minha filha começou a ter realmente questões de aprendizado, já que ela não estava utilizando a mão dela. Imagina a dificuldade que ela sentia na hora de escrever com a mão direita. Certamente isso fazia muita diferença para ela na hora que ela estava escrevendo. Certamente isso fazia muita diferença para ela em quaisquer outras atividades em que ela estava tentando usar uma mão que não era dela. Então, é por isso que é muito importante a gente prestar atenção nisso, a gente saber que a gente pode ajudar a criança a se sentir mais segura com relação à mão que ela usa, a mão dominante com a qual ela nasceu, não é? Então, o que eu queria dizer é que assim, que você pode até pensar que, meu filho é muito pequeno, eu ainda não tenho como trabalhar essas questões. Veja, em qualquer idade, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, já é possível trabalhar essa questão do autorreconhecimento da criança como sendo canhota. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos conversar sobre isso, né? E você também pode estar pensando que, meu filho já é mais velho, ele já está com a autoestima formada, eu não tenho mais nada o que fazer. E o que eu posso te dizer com relação a isso é que nunca é tarde para a gente ajudar a criança a se reconhecer como ela é e valorizar a diferença dela. Então, assim, com relação às crianças que são muito pequenininhas, ainda que racionalmente elas não entendam o que significa trabalhar a autoestima, elas conseguem entender que elas são valorizadas quando você faz coisas que levem ela a se compreender e a se aceitar e a admirar a diferença. E o que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar uma criança pequena a trabalhar a autoestima dela com relação à mão que ela usa? Uma coisa que a gente sempre pode fazer, por exemplo, é fazer uma brincadeira de observação, quase que um jogo mesmo, em que a gente vai descobrir quais são as mãos e os pés dominantes de todo mundo da família. Então, nesse jogo, é possível que ela descubra que a avó usa a mão esquerda para escrever igual a ela, ou que o avô, apesar de destro, usa o pé esquerdo para chutar, ou que uma outra pessoa da família, um tio ou um primo, essas pessoas podem usar a mão para uma coisa, o pé para outra coisa, e ela vai entendendo que existe essa diversidade. Ela vai entendendo que existe, que é possível ser diferente e que tá tudo bem ser diferente. O pessoal do Instagram tá me dizendo que tá muito baixo. Ainda tá muito baixo, eu tentei aumentar aqui o som do Instagram. Vocês podem confirmar para mim se o som ainda tá baixo? E o pessoal do Facebook e do YouTube, se puder me confirmar também como é que tá o som, eu agradeço. Se o som estiver muito baixo, por favor, eu agradeço se vocês puderem me confirmar como é que ele tá. Tá certo, então enquanto isso eu vou continuando, tá bem? Então é isso. E por que é importante? Mas dá pra ouvir, né, Cris? Tá bem, tá baixo. Então eu vou ver se amanhã a gente muda o jeito de configurar aqui
para conseguir fazer com que fique um pouco melhor o áudio. E o que a gente pode fazer, né? O que seria a maneira correta de a gente ajudar a criança a trabalhar essa autoestima desde que ela é pequena? Primeiro eu queria falar um pouco do que a gente não deve fazer, não é? O que a gente não deve fazer é ignorar. Então, o jeito errado de a gente tratar essa questão da autoestima da criança canhota é ignorar quando ela se sente muito chateada e quando ela expressa que ela não quer ser diferente dos outros. Quando a gente escuta uma criança canhota dizer que ela não quer ser diferente, a gente precisa, e nesse momento a gente precisa não necessariamente fazer um discurso, porque muitas vezes a criança não entende discurso do tipo, olha, isso não é bom pra você, olha, você precisa se sentir. Então, isso para uma criança não tem muita força, porque a criança muitas vezes não vai compreender do que a gente está falando. Mas são os gestos, são as histórias que a gente conta que vão fazer com que a criança compreenda a importância da diferença. Então, muitas vezes, ler uma historinha, pode ou ver um livro que tem em casa, ou procurar uma historinha na internet que valorize as diferenças, uma historinha que conte sobre pessoas que são diferentes, porque quando a criança entende que não importa o tipo de diferença, mas o que importa é respeitar todas as diferenças, ela começa a se reconhecer na diferença e a se aceitar dentro dessa diferença. Porque isso vai ter um impacto positivo quando ela aceita a diferença dela, vai ter um impacto positivo na maneira como ela aprende, na maneira como ela lida com os objetos, na maneira como ela vai, inclusive, assim, liberar toda a criatividade dela na hora de descobrir como utilizar os objetos que existem no mundo e que são feitos para destros. Então, a gente nunca pode ignorar quando uma criança demonstra que não está segura com relação a quem ela é. E o jeito que a gente pode fazer para ajudar essa criança, então, são duas coisas. Quando a gente fala, então, em trabalhar a autoestima, a gente tem que pensar num aspecto que eu chamo de psicológico e num aspecto que eu chamo de físico. Eu vou dizer o que eu quero dizer com eles dois. Quando eu falo de aspecto psicológico, o que eu quero dizer é a gente trabalhar toda essa sensação, essas emoções. E a gente trabalha isso de maneira concreta com a criança, trazendo para ela o conhecimento de pessoas que estão ao redor, que são canhotas, seja da família ou seja amigos. Se é uma criança pequena, a gente pode contar para ela, dizer para ela, olha, vamos fazer uma lista de quem são as pessoas canhotas da nossa família. Ah, quem você lembra que você já viu usando? Se a criança não lembrar, você conta para ela. Se é uma criança um pouco maior, ela pode fazer essa lista junto com você, escrita ou só na cabeça mesmo. Se é uma criança maior e, por exemplo, gosta de um esporte, vocês podem pesquisar juntos naquele esporte quem são as pessoas que são e que se destacam naquele esporte, que são canhotas. Então, no futebol vai ter muitas pessoas que são canhotas e que são muito boas. No tênis, na natação, em diversos esportes, você vai encontrar grandes esportistas que são canhotos. Então, a criança vai começando a compreender que ser canhoto tem várias vantagens, que você pode encontrar pessoas brilhantes canhotas em qualquer área. Lógico que para os pequenos, você não vai falar que os Estados Unidos tem muitos presidentes que já teve em sua história muitos presidentes que são canhotos, porque esse conceito de Estados Unidos e de presidentes para a criança pequena não vai fazer muito sentido. Mas talvez para uma criança maior, uma criança de 8 anos, 7 e 8 anos, ela já compreende o que é outro país, ela já compreende o que é um presidente que existe, ainda que ela não saiba exatamente do que se trata, ela sabe que é político importante. Então, muitas vezes é interessante também a gente trazer isso. Quem são os cientistas? Quem são os músicos? Quem são os políticos? Que são a gente trazer para a consciência da criança quem são essas pessoas influentes no mundo que são canhotas. Isso é super legal para ela se reconhecer dentro desse universo de pessoas que tem alguma coisa diferente. Existem muitos artistas que são canhotos e atrizes e atores que também são canhotos. Isso é muito legal, muitas vezes, da criança observar. Às vezes em desenhos animados também. E eu sei, como eu não saberia dizer nesse momento alguns desenhos animados de televisão. Mas, por exemplo, a Magali é canhota, né, da Turma da Mônica.
e nos Simpsons também tem canhotos. Então, é buscar algumas referências que traga para a criança esse autorreconhecimento olhando para o outro. Porque na construção da identidade, quando a criança é pequena e ela está se descobrindo quem é ela mesma, ela busca no olhar do outro, ela busca no outro essa percepção. Então, nessa construção é bom ela perceber que existem pessoas que são canhotas e que tudo bem, que é ótimo ser canhoto. E é isso que eu quis dizer com o aspecto psicológico. O que eu quero dizer com o aspecto físico é que muitas vezes mesmo, o que vai afetar a autoestima da criança canhota não necessariamente é a busca dela por ser igual ao outro. Às vezes, o que vai afetar a autoestima dela é ela não conseguir utilizar algum objeto ou realizar alguma técnica que foi feita para destro. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a criança vai tentar usar um apontador comum, tentar usar uma tesoura comum na mão esquerda e não vai funcionar. E ela não vai conseguir cortar, ela não vai conseguir apontar. E tudo isso vai afetando a autoestima dela. Por quê? Quando ela olha ao redor e ela vê que está todo mundo conseguindo, menos ela, e que aquele objeto funciona muito bem para todo mundo, o natural, quando ela não sabe que aquele objeto foi feito para destros, é ela pensar, tem alguma coisa errada comigo. E aí é quando afeta a autoestima da criança. E é por isso que a gente precisa estar muito atento, para a gente não permitir que a criança entenda e compreenda que o problema, e ela ache que o problema está com ela. Ela precisa entender e compreender que o problema é a tesoura comum, é o apontador comum. Ela precisa estar consciente de que existem esses objetos que não foram feitos para ela, ainda que ela seja pequenininha. Então, ela precisa saber que com a tesoura correta, sabendo usar o apontador, aprendendo como escrever de uma maneira que seja mais tranquila, tudo isso vai fazer com que ela tenha mais facilidade na hora de fazer as atividades. Então, o fundamental, o importante é a criança trabalhar essas técnicas e trabalhar a compreensão desses objetos para, a partir daí, ela conseguir estar segura de acordo com a sua diferença e não ter nenhum problema com relação a isso. E tá muito tranquila em ser canhota, em usar a mão dela, e que se alguém fizer algum comentário, ela não vai se importar, e que se ela não conseguir usar algum objeto, é porque aquele objeto não foi feito para ela, e ela vai criativamente buscar alguma solução ou pedir ajuda para alguém ensinar ela, mostrando como é que aquele objeto funciona. Então, tudo isso faz com que ela se sinta uma pessoa mais segura. Tem uma frase, eu queria até ler para vocês, que eu trouxe e que eu amei. Vou ler aqui para vocês. A frase diz assim: toda adversidade traz com ela a semente de uma vantagem equivalente. Isso significa que toda dificuldade que uma criança canhota enfrenta traz com ela a semente de uma vantagem equivalente. Ou seja, a mesma dificuldade que ela sente vai ser a semente da vantagem que ela vai ter. E olha que lindo que é isso. Quando ela compreende que ela pode usar a dificuldade com o objeto para ser uma vantagem para ela de alguma maneira, ela se sente mais segura. E é importante que ela compreenda isso, para ela poder enfrentar as diferenças que existem no mundo de uma maneira mais tranquila e que ela possa aceitar essas diferenças. Então, o que eu convido vocês a fazer hoje mesmo ou nos próximos dias é que você faça essa lista com o filho de vocês. E vocês possam, convidá-lo. Se ele é pequeno, você conta para ele. Se ele é mais velho, vocês fazem juntos. O que é importante é estar atento se vai haver em algum momento alguma insegurança da criança no momento em que ela está ou com os amiguinhos ou com os objetos. O que eu quero dizer com isso? Além de a gente fazer essa lista, que já é uma preparação, que é eu diria que é um trabalho prévio, existe o trabalho de depois, que é o trabalho de observar. O trabalho de observar, se quando a criança chega da escola e muitas vezes ela tá nervosa ou estressada e ela comenta, alguma coisa com relação aos amigos, você entender se ela está tendo alguma questão com relação a essa diferença dela. E é muito importante isso, a gente estar atento.
não é? E antes de eu abrir para os comentários, que eu vou agora começar a ler os comentários de vocês, ou convidar alguém que queira falar aqui comigo ao vivo, eu queria lembrar vocês que no final do mês nós vamos ter um workshop, não é? Workshop muito legal, que eu tô preparando, são 3 aulas, elas vão ser todas online e gratuitas, e eu vou falar sobre essa jornada, a jornada da criança canhota em um mundo de destros. E quais são os objetos na escola que são mais desafiadores, quais são as técnicas que são mais complicadas. Na segunda aula nós vamos ver algumas técnicas específicas para ajudar a criança canhota, que são muito simples e que faz muita diferença para a criança. E na terceira aula nós vamos ver qual é essa jornada completa para a criança sair de um ponto em que ela não sabe quais são as dificuldades que ela enfrenta, até o ponto em que ela reconhece quais são os desafios e ela sabe que ela vai poder enfrentar esses desafios com as técnicas corretas ou buscando criativamente alguma solução para aqueles objetos que oferecem para ela uma maior dificuldade. Então, eu vou disponibilizar o link mais para o final da semana, aqui nos 3 canais, mas desde já eu queria deixar aqui a lembrança para vocês de que vamos ter então esse workshop mais para o final do mês. Ele vai começar no dia 29 de junho e vai ser 29 de junho, 1º e 3 de julho. Eu estou muito animada com esse workshop porque eu sei que esse conhecimento já vai trazer muita diferença para a vida de vocês. Ter consciência de qual é a jornada que você precisa trilhar com seu filho vai te deixar muito mais segura na hora de você ajudar essa criança, não só no dia a dia, como para ela ir preparada para a escola. A Cris está falando aqui no Instagram que vai ser ótimo. Cris, eu te espero lá no workshop, vai ser mesmo legal, assim, eu estou preparando esse conteúdo com muito carinho e eu sei que a gente vai conseguir ir tirando várias dúvidas e vocês podem ir compartilhando a experiência de vocês, irem me fazendo perguntas e durante o workshop a gente vai tentar resolver essas dúvidas, tá bem? Então eu queria agora ler um pouco dos comentários que vocês estão me trazendo hoje e também abrir para, se alguém quiser participar ao vivo aqui comigo, como já teve na semana passada algumas pessoas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me dizendo. A Cris perguntou, esse esforço dela poderia torná-la ambidestra? Cris, essa é uma ótima pergunta. Veja só, a mão dominante da pessoa, ela é definida ainda quando a criança é um bebezinho e o cérebro nem foi formado. Em 2018, mas essa pesquisa foi disponibilizada no comecinho de 2019, foi descoberto que o bebê, na 8ª semana de gestação, ou seja, ali mais ou menos quando tem 2 meses que o bebê está na barriga da mãe, e essa informação de qual mão dominante ele vai usar está na coluna do bebê. Então, é ali que se define, naquele momento que se define, se a criança vai ser destra, canhota ou ambidestra. E isso é muito importante da gente saber, isso foi uma descoberta que mudou toda a concepção sobre ser destros e canhotos. Por quê? Porque antes disso, os cientistas achavam que o que definia se uma pessoa era destra ou canhota era o cérebro dela. O que fazia com que uma pessoa fosse canhota seria o uso dela constante da mão esquerda. Então, se a pessoa treinasse, ela poderia virar destra. Então, isso, né, foi se observando ao longo dos anos que obrigar uma pessoa a ser destra trazia consequências psicológicas muito graves. Muitas pessoas se tornaram gagas porque ficavam tão inseguras e a autoestima delas estava tão afetada que isso fazia com que elas se tornassem gagas. A pesquisa, quando ela começou a ser feita, era assim: os canhotos são gagos? Foi isso que os cientistas queriam pesquisar. E o que eles descobriram? Não existe nenhum vínculo, nenhuma vinculação entre ser canhoto e ser gago. O que acontece é que o canhoto que é obrigado a ser destro fica tão inseguro que ele começa a ter dificuldades na fala. E aí o que acontece? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Se a pessoa nasce destra, canhota ou ambidestra, nunca a gente consegue transformar uma pessoa nem de canhota para destra, nem de destra para canhota, nem de ambidestra para destra ou de canhota para ambidestra. Os ambidestros, eles formam somente 1% de toda a população mundial. E eles são aquelas pessoas que conseguem fazer exatamente
todas as atividades com as duas mãos. Então, eles vão escrever perfeitamente com as duas mãos. Como se ele tivesse, as letras são perfeitas, eles não sentem dores nenhuma e eles usam as duas mãos. Eles vão pintar, cortar, fazer qualquer coisa com as duas mãos. E isso é muito raro. Na maioria das vezes, o que a gente vai encontrar são pessoas que usam a mão esquerda para escrever, mas têm algumas poucas habilidades em que elas conseguem utilizar a mão direita. Como assim? A definição de canhoto é aquela pessoa que consegue usar 70% da mão esquerda para as atividades. Isso significa que para ser canhoto, muitas vezes a pessoa vai escrever, vai escovar os dentes, vai mexer um bolo, mas na hora de ela pentear o cabelo, ela pode usar a mão direita. Na hora dela jogar uma bola, ela pode usar, né? Vai jogar sinuca, ela pode usar a mão direita. Isso, então, às vezes acontece isso. Você vai ver um canhoto que ele, eventualmente, para algumas atividades, pode usar a mão direita. Mas não é possível uma pessoa que é canhota se transformar em ambidestra. Por quê? Um canhoto não vai conseguir escrever com a mão direita. Ele vai sentir dores, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir uma série de coisas horríveis que vão tornar a experiência dele horrorosa. Então, quando minha filha teve essa dificuldade, ela estava, na verdade, buscando só se incluir, pertencer num grupo. Então, ela se obrigou durante alguns períodos, né, algumas aulas, utilizar a mão direita para isso, só para ela ter essa sensação de que ela era igual às outras, porque ela era muito pequena e ela não tinha essa consciência de que não é preciso ser igual para você conseguir estar num grupo de amigos e ser aceito e respeitado. Então, é por isso que a gente precisa, não é, trabalhar na criança essa questão do autorreconhecimento e do amor próprio, né? No fundo, a palavra é se reconhecer e se aceitar dentro da sua diferença.